Essa é uma pergunta difícil pela dimensão deles, mas talvez pudéssemos pensar pela questão do financiamento, né? Do uso do fundo público, menos para a educação e mais para pagar o serviço da dívida, do uso do fundo público com o setor privado, né? Esse é um elemento que desagrega, por falta de recurso, as condições de trabalho e estudo. Na mesma linha, a questão salarial, né? Pagamento do piso. Como é que é possível pensar o trabalhador, como é o trabalhador da educação, que precisa ter a sua formação atualizada, que precisa ser um leitor para dar conta da dimensão de uma sala de aula, independente da educação infantil ou da pós-graduação, é necessário um esforço de formação básica e continuada em serviço, né? Nas tarefas da escola, o processo formativo tem que estar inserido. E a leitura, a participação em congresso, enfim, isso tudo vem junto. Se, como houve agora, a presidente cortou 50 bilhões do orçamento das políticas sociais, além dos quase 40% que vão para o serviço, juros e amortizações. Né? O serviço da dívida, não há dívida. Né? A dívida pública continua intacta. Era 6% para a educação, nem isso. 3%, 4% para a saúde, nem isso. Né? O que a gente vê, né, num governo que claramente beneficia o capital em detrimento da classe trabalhadora, é que o fundo público está dirigido para a acumulação de capital das mais distintas formas. Né? Mesmo a perspectiva dos 10% do PIB, além de serem só em 2023, ainda é como investimento total. O que significa que o Sistema S, o setor empresarial da educação, ProUni, vai seguir recebendo fundo público. No entanto, a campanha Direito à Educação, que é um grupo de pesquisadores, em especial de São Paulo, mas tem país afora, que estudam o custo-aluno, qualidade inicial, já dizia, quando fizemos a campanha dos 10% do PIB para a educação pública, já, né, 2011, 2012, que naquela época 10% era para a qualidade inicial, quer dizer, para a gente começar a processar uma melhoria de condições da educação pública. Vamos jogar isso lá para 2023 e ainda dispersando o recurso. Talvez essa seja a questão. É difícil dizer questão central, é que o financiamento envolve condições de trabalho, formação, carreira, salário, é isso? Bolsa para os estudantes, bolsa no sentido do estudo, né? Na universidade. Amplia-se as vagas no REUNI, mas não se amplia as bolsas de iniciação científica e extensão, que são uma forma da gente cumprir a chamada indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que é uma diferença muito importante, tanto no trabalho docente, né, no escopo do trabalho pedagógico, quanto da formação discente. Vão perdendo essas coisas todas. Muito mais aí tem dinheiro no Sistema S, no Politécnico e no ProEja. Tem dinheiro para o setor empresarial no ProUni. Né? As fundações ditas de apoio recebem fundo público. Então, talvez essa fosse uma primeira dimensão. Né? Precisamos de financiamento público exclusivamente para a educação pública, da creche à pós-graduação. E que esse financiamento hoje teria que ser já mais do que os 10%, e não lá em 2023. Retoma lá a questão do financiamento que eu tinha dito. Tem dinheiro para a Copa, mas não tem para a educação, não tem para a saúde. Quer dizer, não é verdade que não há recurso, não há vontade política de aplicar recursos nas políticas sociais, né? Porque a FIFA, nesse momento, é uma prioridade. Enfim, esse é o movimento. A construção do Encontro Nacional de Educação, me parece que tem essas duas vertentes. Primeiro, a impossibilidade, do meu ponto de vista, de pensarmos um novo plano nacional para a sociedade brasileira. Nesse momento, não temos, entre outras coisas, porque temos que ocupar as ruas, né? A luta nos chama, e não é pouco. Essa é uma questão, é preciso responder de uma forma
articulada e sintética a fragmentação do PNE. Esse é um papel do M, né? Os 7 eixos, né? E vão me permitir a leitura: financiamento, precarização das condições de trabalho e formação, privatização, mercantilização, passe livre, transporte público, avaliação, democratização e acesso com permanência. Esses são os eixos. Essas são as questões estruturais, mais do que da educação pública, das condições de vida da população, né? Esse é mais um elemento aí, quer dizer, como é que a gente articula um projeto de educação com a materialidade da vida ali na escola. Acho que essa pauta nos ajuda a isso. A outra vertente, né, do Encontro Nacional de Educação é de fato responder com densidade teórica, vamos dizer assim, a pauta que está na rua desde a greve lá. Antes, desde 2010, quando começa o setor da educação básica, municípios, estados, né, a vir para a rua, a grande greve federal em 2012, né, o ano passado, 2013, a luta em especial no Rio, mas enfim, responderam também essa discussão, articular essa discussão, retomar, né, um grupo de lutadores sociais que não entrou na proposta do governo, que não acredita que as propostas que são colocadas para a educação, pelo governo federal, estadual, municipal, enfim, de fato possam avançar na qualidade, né? Eu acho que é um segundo elemento. E terceiro, falei em 2, mas acho que tem um terceiro, que é retomar e escancarar essa retomada, né, de que há um coletivo de companheiros que construiu conosco o Plano Nacional de Educação, proposta da sociedade brasileira, e que hoje não conseguem, por diferentes motivos, fazer a crítica, olhando aquele projeto, que foi a última síntese dos movimentos sociais sobre a educação no país, não conseguem olhar aquele documento e fazer a crítica à educação que temos, né? Então, 3 elementos importantes para o Encontro Nacional de Educação cumprir. A nossa previsão é que o Encontro Nacional seja em agosto, no Rio de Janeiro. Em princípio, é essa a proposta. E a gente tem discutido, em especial no Rio Grande do Sul, que tomou um pouco a ponta entre os estados, não é? Nesse movimento, a importância de capilarizar o debate, né? Um pouco desconstruir o que a gente tinha falado antes, né? Que além de discutir condições de trabalho, o professor enxergue que não está discutindo o projeto político-pedagógico, que a gestão democrática passou batida, né? Troca o diretor, vota-se para o diretor, como se isso garantisse alguma democracia, né? Essa discussão da avaliação, né? A privatização, a mercantilização, que está na universidade, na educação básica, as creches, é um enorme percentual delas que é parceria público-privada, né? Que os trabalhadores da educação inicial têm uma formação precaríssima, não são servidores públicos, não têm carreira, a sua maioria. Isso é muito grave, mas que a gente possa, então, discutindo a questão da educação de uma forma mais ampla, né? De modo algum perder as questões de carreira, piso, salário e condições de trabalho, impossível, né? Essa é a base, né? Essa é a estrutura da vida de qualquer trabalhador. Condições de produção e condições de reprodução da força de trabalho. Isso é. Mas marcar que isso é insuficiente, né? Que o tempo que esse sujeito perde no transporte público, que os estudantes, em especial na EJA, né? No noturno, mas na EJA, não se evadem, não vão embora da escola porque a escola não querem mais a escola, não mesmo. Eles são trabalhadores temporários, fazem bico, enfim, e bueno, se a escola for perto do local de trabalho ou de moradia, eu vou. Se eu mudar o bico, eu tenho que mudar a escola. Fim do mês, metade do mês, não tem recurso para pagar o transporte. O quanto todas essas coisas estão articuladas, né? A perda de tempo do trabalho, e é trabalho não remunerado, né? A ideia da jornada
na mais-valia absoluta, alongamento da jornada não paga, o tempo que se perde no deslocamento, em especial nos centros maiores. O sujeito viaja 1 hora, 2 para chegar no trabalho, e outra hora, 2 para voltar, e ônibus superlotados, e metrô superlotados. Não há humor e nem amor. Essa história do amor pela sala de aula, obviamente tem limite. Eu posso ser apaixonada pelo meu trabalho, mas isso não pode me eximir de senso crítico em relação à minha condição de trabalho, ao salário e às possibilidades do meu processo de trabalho. Não pode essa coisa afetiva, né, a esse ponto. É impossível, né? Trabalho da mulher, né, e muito, e a amorosidade. Está distorcido esse conceito, né? A amorosidade não pode significar desvalorização, né? Não pode significar ausência de senso crítico das relações de trabalho, do processo de trabalho, das condições de trabalho. Então ele precisa fazer essa ponte. E a gente entende, de novo, voltando para a organização no Rio Grande do Sul, que é fundamental. Olha, um turno de discussão na escola, não há problema, né? Um dia no município, um dia no estado, um fim de semana, né, que é para a gente tendo um acumulado do debate, né? Ao invés de fazer um mega evento, né, para não perder a expressão, um mega evento da educação, um grande plenário, não sei lá quantas mil pessoas, né, que é legal para uma troca mais ampla, mas pouco ajuda para organizar a discussão. E ao passo que se tu vais construindo, né, a escola, a universidade, né, a URGS, nós constituímos um GT Educação, que reúne servidores técnicos, docentes e estudantes. Estamos atentos às muitas formas de precarização das condições de trabalho, né? A biblioteca, que tem um vazamento e perde quantidade de obras, livros, não é? No campus do Vale, a condição do RU, da casa de estudante, das nossas salas de aula, né, o tempo inteiro. Mas, associado a isso, poder pensar, enfim, e agora? O Reúne não tinha que discutir a questão pedagógica nesse momento? Não vai dar. Os 20% já foram embora há muito tempo e não resolveram a questão da infraestrutura. As salas continuam cheias e os concursos continuam insuficientes, né? Então, é preciso fazer essa conexão da materialidade do trabalho com as possibilidades do processo de trabalho. Essa relação me parece que é o grande desafio do ENE. E, claro, na perspectiva de fomentar a luta social. É fundamental. Esse é um ano, né, que o Brasil vem, a América Latina, mas para a gente particularizar o Brasil, o mundo, né? Quantas revoluções, ações de rebeldia, enfim, a gente vê mundo afora desconstituindo governos. Bueno, quem sobe não é exatamente quem a gente imaginava que devia, é verdade, mas é verdade que houve um povo na rua que produziu essa modificação. Essa é uma questão chave, né? Porque se o Estado é do capital, né, me parece que a frase lá do Lenin continua muito atual. Como o Estado é o comitê gestor dos negócios da burguesia. É disso que se trata. Então não adianta a expectativa no aparelho de Estado. Nós não vamos melhorar a educação mudando o secretário, ou o ministro, ou o diretor da escola. Não. Ou nós vamos fazer luta social e aí poder disputar a educação emancipatória de uma forma organizada, ou nós vamos estar sempre respondendo no pontual, né? Essa talvez seja uma outra necessidade do ENE. E aí sim, para concluir, no sentido da síntese, quer dizer, se lá no Plano Nacional de Educação, Proposta Nacional Brasileira, nós tínhamos um Fórum Nacional da Educação, em defesa da educação pública, e de fato formalmente ainda temos, mas ele não cumpra a função da disputa pela qualidade da educação, pelo menos na opinião de boa parte dos que participam dessa instância, é recompor na perspectiva da luta esses fóruns, formas de organização dos trabalhadores da educação, dos estudantes, dos trabalhadores que têm seus filhos, não é, na escola pública, para que a gente possa avançar, né?
O tamanho do avanço é determinado, depende da nossa capacidade de luta. Eu estou convencida disso, né? Sem luta a vida não muda, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Seja no na individualidade, de correr atrás do trabalho, da tua formação, mas seja na questão social. Temos que nos somar, temos que estar juntos, né? Porque o capital tem os seus tentáculos por todos os lados, né? E a gente precisa responder de forma organizada. O N é uma possibilidade aí de avançar nessa resposta. É importante a gente fazer uma caracterização da categoria trabalhadores da educação na sua resposta à precarização do trabalho, né? Tivemos em 2012 a maior greve, sem sombra de dúvida, da educação federal. Tanto o Rio Grande do Sul como o Rio de Janeiro, e mais ainda o Rio de Janeiro, greve da rede municipal e estadual. Belém, São Luís, enfim, pipocaram greves da rede básica Brasil afora. Isso necessariamente é um indicador de que as coisas vão mal. O Plano Nacional de Educação, lá em 2001, né, primeiro já apresentou-se como uma derrota dos movimentos sociais, porque nós tínhamos o Plano Nacional de Educação proposta da sociedade brasileira, que buscava avançar na radicalidade da educação pública, tá certo? Excluir o financiamento público para iniciativa privada, para dar a educação como um sistema nacional, cuidar da formação, cuidar do salário, formação continuada e básica, enfim, básica, condições de trabalho, enfim. Não tivemos, né? Lá em 2001, o Plano Nacional apresentado pelo governo Fernando Henrique desconstitui todas essas questões e começa a avançar na privatização. A educação à distância está pipocando ali, a possibilidade do financiamento privado, aliás, público, para a educação privada está ali. De lá para cá, e o governo Lula e Dilma têm avançado, o que a gente vê é uma fragmentação enorme de políticas de governo em detrimento da política de Estado. Quer dizer, ao invés de haver uma organização centralizada, não na sua dureza, mas na sua concepção, não é? De educação pública, que é superior, que é da rede básica, não. O Estado fragmenta. ProUni, ReUni, ProEja, Pronatec. Um dia numa fala sobre a EJA, eu digo, são tantos prós que me parece que pode ser contra, né? Tantos programas e projetos, tanta fragmentação, né? O Estado toma para si o papel de avaliador, em detrimento da diversidade do país, e essa é uma concepção de avaliação absolutamente equivocada. Óbvio que há um currículo de base comum, é importante isso, mas as particularidades locais precisam ser cuidadas. E quando o Estado centraliza no ENAD, no Enem, nas formas de avaliação muito mais meritocráticas do que especificamente da qualidade do processo pedagógico, do trabalho docente, da formação discente, das condições de trabalho, dificulta que a gente avance. O que faz o Plano Nacional de Educação atual? A gente fazia a crítica, quando foi apresentado o plano na primeira CONAI, que não havia uma avaliação, um diagnóstico da educação para fazer uma proposta de plano decenal. Nem do plano final, que estava terminando em 2010, e nem da situação atual para tocar para frente. Então, um plano que não parte de um diagnóstico, isso é grave. Como é que faz uma política pública para durar 10 anos sem refletir cuidadosamente sobre a realidade, né? Isso, no mínimo, é desperdício de trabalho e dinheiro. Além disso, o que a gente nota é que as políticas fragmentadas, as políticas de governo, vão tomando uma dimensão de políticas de Estado. Se o ReUni veio por 5 anos, que era o tempo inicial para os 20%, bom, isso foi em 2007, estamos em 2014 sofrendo na universidade as consequências do ReUni, pela exacerbação de gente na sala de aula, pelo descompasso entre o número de estudantes que ingressou e o número de servidores técnicos e docentes,
pelo descompasso do financiamento, né? Tinha falado das bolsas estudantis, no sentido da formação, não outras, não bolsa trabalho. Aí não, porque é para ocupar o lugar dos servidores técnicos. Então, houve uma expansão da pós-graduação, mas não houve uma expansão das bolsas da pós-graduação. De maneira que os estudantes possam estudar, fazer o curso com maior qualidade, comprar livro, participar de congresso. Isso é um processo de formação, não é exclusivamente a sala de aula, a escrita da dissertação, da tese do paper, né? Parece que a produção na universidade está reduzida à paperização da vida, né? Trabalhar, dar aula para nós, professores, orientar, não tem função. O que vale, o que conta é escrever um artigo, um paper, para publicar numa revista ranqueada. Também não pode ser em qualquer revista. Tem mais essa, tá certo? E para os estudantes vai no mesmo caminho, né? A qualidade da dissertação e da tese é desvalorizada em função da participação em eventos, que não tem recurso, o recurso é pouco para os eventos que aparecem, né? A inserção social, a função social da universidade fica desvalorizada e valorizada essa materialização aí da produção do papel, né? Em revistas, que às vezes, ao invés de perguntar quem lerá essa revista, né? Revistas que são caras, que são de difícil acesso. Ok, tem na internet, é verdade, tem. Mas não é possível pensar no processo formativo e com essa perspectiva, né? A função social da universidade pública, da educação pública, dá para dizer dessa forma, que é provocar a formação dos estudantes da classe trabalhadora. Está absolutamente desconsiderado, né? Há uma ampliação do acesso, é verdade, não há a qualidade da permanência, né? Então, temos uma colega do campo trabalho em educação, a professora Cássia Quenzer, lá do Paraná, que usa a expressão inclusão excludente. O governo Lula-Dilma tem feito o processo de inclusão na escola, é verdade, mas não tanto, né? Sim e não, é verdade. Inclui, permite o acesso, mas desqualifica a permanência. Então essa inclusão tem limite. E é um limite que desfavorece o estudante trabalhador, não é? Porque se ele não tiver RU, né, assistência estudantil, imagine que o RU daqui não seja diferente. No centro, lá na URGS, os estudantes não voltam na quadra para ser atendidos, tem que sair mais cedo da aula ou chegar mais tarde. Como assim? Né? Tem mobilidade acadêmica, mas não tem vaga na casa estudante para acolher os estudantes, nem os que estão regularmente matriculados, que dirão os que fazem a mobilidade. Então é uma falácia essa expansão, né? Tomando a concepção de expansão com qualidade, de democracia, né? Qualidade social, que era a expressão que nós usávamos lá no PNE da Sociedade Brasileira, não está em desuso, né? Não temos esse movimento. Temos a chamada qualidade total a serviço do capital. Cursos enxutos, muito voltados para imediata saída para o mercado de trabalho, né? Salas cheias, menos pesquisa, mais sala de aula. A extensão social, que permite uma ação regular dos estudantes e dos docentes e também dos servidores técnicos, nas comunidades de periferia, nos movimentos sociais, da rede pública, né? Seja na escola, na assistência, enfim, um conhecimento da realidade permanentemente associado à formação. Não temos. Temos uma forma de editalização, essa é outra maneira de fragmentar o processo de trabalho. A gente concorre no edital, perde um tempo insano preenchendo o formulário, readequando o formulário para concorrer, para ajustar e para fazer a avaliação, né? E tem uma forma de terceirização. O governo, na verdade, terceiriza o trabalho docente para cumprir uma função que é a função da universidade pública, formação continuada nas suas distintas esferas, né? E, de novo,
fui longe, mas buscando fechar. Quer dizer, essas coisas, o Plano Nacional de Educação não só não resolve, como acelera, né? Como prejudica, como piora. Né? É uma colcha de retalho de metas, né, e ações sem diagnóstico da realidade e que a gente não vê, não tem por onde enxergar nesse conjunto de metas um movimento que de fato qualifique a escola pública na sua totalidade. Não temos. Duvido que alguém faça esse tipo de defesa do Plano Nacional de Educação. Avança a EAD, inclusive na pós-graduação, avança os mestrados profissionalizantes, que é uma desqualificação da pesquisa na pós-graduação, né? Não supera o Reúne, o ProUni, segue o setor empresarial recebendo fundo público, não qualifica a universidade, não resolve as questões de planos de carreira, de piso, nem do magistério, nem organização do trabalho da educação superior. Então, em tese é isso. E aí, fechando com a questão do financiamento, esse agravante joga para 2023, algo que em 2010 já estava atrasado, que são os 10% do PIB para a educação. E ainda, ao invés de ser para a educação pública, é investimento total, envolve setor privado sem nenhum cuidado. Né? Então, não há um céu de brigadeiro nesse horizonte, não. Pelo menos nos parece assim. Professor, e o Brasil, ele ainda não se colocou em prática um projeto político-pedagógico na educação que seja de fato emancipadora e que, calcado e olhando para uma transformação da sociedade hoje, onde é que isso de fato esbarra? Quais são os impedimentos disso acontecer? Talvez o primeiro impedimento seja de natureza estrutural, né? Fazemos, eu pelo menos leio a realidade dessa maneira, uma disputa de projetos societários, né? Capital e trabalho. Essa é a síntese, não é? Da luta de classe, enfim, dos movimentos que se faz. E nesse momento o capital tem a gestão do aparelho do Estado. Né? O fato de termos uma ex-guerrilheira no governo, um ex-operário, enfim, ou companheiros que por muito tempo fizeram a luta na saída da ditadura civil-militar, né? Buscando a democratização do aparelho do Estado, de fato, quando chegam ao aparelho do Estado, quando têm a possibilidade de gestão, já estão tão comprometidos com o setor empresarial para ter chegado, ocupar esse espaço de governo, né? Não é de poder, o poder continua sendo do capital, do meu ponto de vista não há diferença nisso, né? Seguem sendo as multilaterais quem define o tipo de avaliação da educação brasileira. Não é? O tipo de educação que temos, o tipo de avaliação, enfim, essas relações. Então, esse é um elemento. Né? Temos um governo a serviço do governoso, independente das esferas, a serviço do capital. E esse é um impedimento. O capital não vai nos dar possibilidade, enquanto sistema, se tivéssemos, também não temos um sistema, de discutir um projeto político-pedagógico que avance na educação emancipatória. Porque, concretamente, ferra as possibilidades do capital por meio da escola, né? A escolarização, desde a alfabetização, enfim, não são por si emancipadoras, mas elas são formadoras do sujeito. Então, uma formação emancipadora, né? No caso da universidade pública, uma formação pautada na insociabilidade, né? Com esse acompanhamento permanente da realidade social, faz uma diferença enorme no trabalhador que está sendo formado. O capital não vai nos deixar isso de jeito algum, porque dá um tiro no pé, claro, não é? Os avanços que se teve na educação foram disputados ferreamente, né? E com recuos nesses últimos tempos. Né? Quando tivemos lá a proposta da sociedade brasileira, não tínhamos um Congresso favorável. Continuamos não tendo. A maioria do Congresso atende à burguesia empresarial, financeira e agrária. É isso. O setor operário, quem poderia representar os trabalhadores são poucos e tem limite na sua possibilidade de representação. Um outro elemento, e aí na particularidade da escola e da universidade,
hoje eu ainda discuti isso um pouco de manhã, é que está em desuso, talvez essa seja uma palavra adequada, o diretor, um reitor, como um agente político, né, na gestão, na direção política da escola. Não, temos gestores na escola. O reitor é o gestor da universidade. Isso não é uma troca de palavras pura e simples, né? O diretor tinha um papel político, um papel articulador da discussão de um projeto político-pedagógico, tanto na universidade quanto nas escolas. Não se tem mais isso, né? Eu trabalho na faculdade de educação, seguido, os estudantes têm, quer para fazer os estágios, quer para fazer os TCCs, vão à escola pedir um projeto político-pedagógico. Não tem, não sei, está na gaveta. Porque o gestor está não atarantado, eu acho que essa é a palavra, preenchendo editais, preenchendo formulários para captar o tal dinheiro na escola, ou fazer acordos com a fundação, Ayrton Senna, e tantas outras parcerias público-privadas que atravessam uma escola, que não tem tempo. E isso, do meu ponto de vista, é intencional, é feito para ser assim mesmo, né? Não tem tempo de pensar a articulação política e pedagógica. Não tem, né? A organização dos estudantes, dos trabalhadores da educação, né, também são tantas reivindicações estruturais que a questão pedagógica vai ficando, né? Como é possível o professor discutir o projeto político-pedagógico ou fazer esse enfrentamento se nem o piso salarial ele tem? Se tem uma jornada intensiva de trabalho, corre de um lado para o outro 60 horas, né? O professor da escola básica, essa é a realidade. E conosco não é diferente. Preenche edital da Fundação de Apoio, preenche edital da Fundação de Pesquisa da CAPES, CNPq, pá. Não. Aí nós temos o plano diretor, não é essa a expressão, PDI, né? Plano de Desenvolvimento Institucional, que é muito mais focado na forma de captação e uso de recursos do que na reflexão pedagógica. Não se discute nem na escola e na universidade a função social da educação pública, a função social da universidade. Afinal, a produção do conhecimento paga pelo fundo público serve para quê? Serve para quem? Atende a que interesse? Não fazemos essa discussão. Então, como é que vamos pensar numa educação emancipatória? Os estudantes igual, até podem fazer o enfrentamento, mas as questões da assistência são tão precárias, isso, né? O capital nesse momento, já 20, 30 anos, acumula nos tirando o direito. Então, ao invés de avançar nos direitos sociais, a gente está lutando para não perder, lutando para reaver, né? E aí, essa formação, a parte pedagógica também fica mais difícil da gente fazer, né? Se pudesse sintetizar, quer dizer, primeiro não interessa ao capital uma formação emancipatória. É isso, né? Programas de alfabetização, ações de alfabetização, né? O Círculo de Cultura do Paulo Freire, que discutia a cultura do trabalho, as questões dos locais, enfim, né? Que avançava. Tem limite, cada um vai fazer a sua crítica, mas enfim, eram processos de formação escolar, de alfabetização, baseados no diálogo, baseados na formação humana, e não exclusivamente na apropriação, né, da leitura e da escrita. Não temos isso. Hoje o sujeito tem 8 meses para se alfabetizar. Como assim? Como é que tu define para um adulto que não esteve na escola ou foi expulso lá para trabalhar, ou porque a escola não acolhe mesmo, né? Há 20, 30 anos atrás, que ele vai ter 8 meses para resolver essa questão. Isso não existe, né? Aí aumenta o número de analfabetos funcionais. Né? Entre não alfabetizados e analfabetos funcionais, nós temos quase 30% da população brasileira. Como é possível pensar uma educação emancipatória com uma realidade? Se a educação produz uma realidade dessa, porque é isso, não é? E outra é essa questão do ponto de vista dos lutadores sociais, trabalhadores da educação, estudantes e comunidade interessada na qualidade da escola, né? São tantos os problemas materiais, acho que essa é a expressão, né? Se tem uma aula em container, vamos discutir o currículo integrado? Não vou, eu quero mais a sala de aula primeiro. Não é? Se a avaliação é meritocrática, desqualifica
a individualidade na formação, enfim, né? Ou a qualidade da formação. Como que vou? Tem tantos fragmentos para resolver, essa é outra coisa, intencional, dificulta a luta, né? Claro. Uma coisa é disputar um projeto pedagógico, a outra é lutar contra o ProUni, o REUNI, o PRONAPEC, o PROEJA, a falta de RU, a falta de piso, né? O nosso salário na instituição superior, a quantidade de linhas que tem, né? De penduricários que tem, essas coisas, a destruição da carreira, né? A nossa, e na educação básica. Pô, a carreira não pauta mais a formação. Como assim? Um plano de carreira necessariamente tem que ser estruturado pela formação, pelo tempo de serviço. É isso. Né? O salário tem que ter essas alterações. À medida que o sujeito avança na formação e avança no tempo de trabalho. Está em desuso. Nós na universidade perdemos os anuênios, né? Quinquênios, enfim. A educação básica não tem direito a afastamento para fazer a sua formação. 40 horas de trabalho na rede pública e mestrado e doutorado. Né? A universidade, a escola não são pensadas para o aluno estudante trabalhador, também é isso. Né? Nós temos lá na pedagogia, nós estamos com uma discussão que é síntese interessante dessa questão. A tal da láurea acadêmica para os estudantes que terminam o curso. Praticamente só tendo bolsa de extensão ou pesquisa, nunca tendo sido reprovados, tendo feito o curso em 4 anos, no caso da pedagogia. Eu digo na discussão, o estudante trabalhador nunca vai ter acesso à láurea. Então nós estamos começando, além da meritocracia, que já é um problema, nós estamos partindo da desigualdade. E não vamos ajustar isso nunca. Né? Esse é o movimento. Né? É uma certa seleção não natural, né? Uma seleção provocada, entre aspas, dos melhores. Os melhores estão na pós-graduação, os melhores... E é o melhor forjado, né? E desqualificador e antidemocrático, né? Bueno, esse é o movimento do capital ganhando a educação pública superior. Talvez a primeira síntese seja essa, né? Precariza o nosso trabalho, aí nós vamos correr atrás de um edital, ter um recurso. Esse é um movimento. O outro é essa privatização de forma mais ampla, né? Primeiro com as fundações ditas de apoio, lá ainda no governo Fernando Henrique. A lei da reforma do Estado ali começa a privatizar por dentro a universidade pública. A IBCL é o exemplo mais recente. Né? Também o recurso público que vai para o ProUni é outra forma dessa privatização. Né? As empresas que estão financiando os cursos, né? Dá para dizer assim, se eu não tenho autonomia financeira, não terei autonomia pedagógica, político-pedagógica. Né? Se eu sou uma empresa da vitivinicultura, é sempre o PROEJA que vem na minha cabeça, mas não é diferente na universidade. Eu pago um curso na universidade pública, eu vou obviamente querer que o currículo sirva às necessidades da minha empresa. Isso é básico. E isso é o que a gente tem visto e muito. Né? Nas engenharias, administração, informática, esses cursos estão praticamente, para ser suave, praticamente privatizados. Porque é isso, as empresas financeiras, multinacionais inclusive, obviamente, querem adequar a formação, o sujeito que está sendo formado, às necessidades da sua empresa. Na educação, nas licenciaturas em geral, isso não é diferente. No atravessamento aí na escola, também é uma forma de deixar refém o trabalho do professor, né? A empresa dá a fundação aí, as fundações colocam dinheiro na escola estadual, amorosamente produzem uma cartilha de formação. Com aulas rigidamente definidas, só tem que cumprir, né? É a tailorização
do processo pedagógico. Não interessa o que o estudante precisa. Essa parte tem que ser dada hoje. Pronto. Isso é uma desqualificação da formação. Isso repercute na universidade. E a universidade não consegue dar resposta para isso. Né? Essa quebra da extensão social, eu sou extensionista e sou apaixonada por essa atividade e enxergo nos estudantes que vão para a rua, para a extensão, uma diferença na formação, na perspectiva crítica e na sua produção, na sua reflexão, não produção no sentido produtivista da coisa, mas na sua capacidade de organizar a reflexão, os relatórios, enfim, os trabalhos que se fazem. Havia um tempo em que cada um de nós, na universidade, podia ter o seu projeto de extensão social. Né? O que é isso? Eu faço um projeto, a comissão de extensão avalia, então, são os meus pares avaliando o meu trabalho, não é o MEC, não é o FINEP, enfim. Avaliam o meu trabalho e concedem o número X de bolsa e eu vou, ao longo do ano, trabalhar com os estudantes nessa comunidade. Isso é uma diferença especial. Só atendendo as comunidades. Não para levar o conhecimento, mas para trocar de fato. Né? Para aprender, para ver até onde o que estudamos repercute na sociedade concretamente. Lá na ponta, na sociedade mais desvalorizada, ou nos movimentos sociais, enfim, nas políticas públicas, né? A forma dessas editalizações, que também são um modo de privatizar, terceirizar o nosso trabalho, e o recurso passa pela fundação, ou a gente saca direto o recurso, né? De qualquer maneira, é uma forma terceirizada do trabalho docente. Vão fragmentando e desconstituindo essa possibilidade. E abrindo espaço para a privatização. Porque se o MEC aí, o fundo público, né, com política de Estado, vai sendo escasseado, eu vou procurar forma, né, de ter computador na minha sala, de comprar livro para pesquisa, de ter transporte para os estudantes irem fazer a extensão. Né. Daqui a pouco eu estou batendo na porta da fundação para ter um dinheirinho. Então, são muitas as formas, na verdade, de privatização da universidade. E, de novo, o governo e a proposta do PNE em nada avançam para a superação disso. Ao contrário, um investimento muito grande, né, para que o conhecimento produzido seja mais rasteiro, né, ajuste na produção já posta, não é? Como é que a escola pública não pensa, como é que a universidade pública, uma faculdade de educação, não pensa sistematicamente os problemas da escola pública? Claro que há professores incansáveis dentro da escola, o tempo inteiro procurando compreender, procurando contribuir, mas são ações isoladas. Não tem uma articulação como projeto político-pedagógico da universidade que faça esse movimento, nem da escola. A universidade tem que ter como função a formação continuada em serviço dos professores. Essa é a nossa tarefa. Não chama a fundação isso, a fundação aquilo, para cumprir esse papel. Nós perdemos como formadores e pesquisadores, enfim, a oportunidade de estar com mais permanência e efetividade na escola pública, e os professores compram um curso, né? O Estado compra um curso para os professores fazerem. Essa também é uma forma mercantil, não é? Da educação superior. Olha só, o nosso plano de carreira não necessariamente está calcado no produtivismo, né? Senso estrito, não. Ele nos remunera por formação, né? E por largo tempo de serviço, não o processo mais curto que tínhamos. A questão do nosso plano de carreira é a fragmentação da remuneração. Isso é mais delicado. O impacto, vamos dizer, do produtivismo está colocado, na verdade, nas bolsas
CAPES, CNPq e as fundações de pesquisa, as FAPES, né? A nossa FAPERGS. Isso é a corrida do ouro, né? Tem que publicar, tem que orientar, para ter o meu projeto aprovado, para ter recursos para comprar equipamento e para ter a tal bolsa de produtividade. Essa é uma forma, né? Para além do trabalho docente específico. A outra forma são os editais, a PEAD, as especializações, enfim, os tantos projetos que o governo federal cria, PIBID, enfim, que, embora sejam tarefa da universidade, função social, elas não estão no nosso tempo de trabalho, nem com a dedicação exclusiva, pela forma como o sistema não se organiza, ou se organiza, para que a gente não tenha isso, né? A gente tem que correr por fora. E aí a produtividade, de novo, conta, não é? Essa é a questão. Né? Dois elementos. Primeiro, o rebaixamento salarial. Depois, a fragmentação. Primeiro e depois, na verdade, estão juntos, né? A fragmentação do salário, né? O piso, a retribuição por titulação, a retribuição por jornada, 20, 40 em dedicação exclusiva. A tirada do tempo de serviço. Esse é um elemento. A outra, o atraso de salário, porque a gente, quando muito, tem reposição salarial, reajuste, quer dizer, um valor no salário maior do que a inflação nos retira. Eu nem sei quando foi a última vez que vimos isso. Como trabalhadores em geral, não é diferente, não é? Na educação pública. Essa negociação que fez a tal PROIFES aí, com a greve de 2012, né, fragmentou até 2015 a reposição. Este ano a reposição já não repõe na maioria dos steps da carreira. Né? Então, esse é um desmerecimento do trabalho docente. Né? Eu acho que um outro elemento para pensar aí é o quando quem atende o público, né, quem está na ponta do atendimento aos trabalhadores da educação, à saúde, à segurança, enfim, assistência social, são intencionalmente as categorias menos valorizadas, intencionalmente, sobrecarregadas com o trabalho, com menos direitos, né? E bueno, com um patamar salarial mais rebaixado. E aí, esse é um elemento. O outro, então, que tu trouxeste, a questão da repercussão do produtivismo. Quer dizer, de fato, se o fundo público, os 18% que deviam vir para a educação superior viessem, quem tem projeto de pesquisa aprovado, projeto de extensão aprovado, podia ter no escopo do próprio salário essa condição já. Olha, eu quero, com a dedicação exclusiva, me dedicar à extensão e à pesquisa, vou propor um projeto, vou ser avaliado recorrentemente pelos meus pares, vou concorrer à bolsa discente para que a formação tenha o princípio da indissociabilidade, senão, se for só com o professor, não tem. Tá certo? E aí quem desenvolve ou tem um salário maior, talvez, ou que o nosso salário fosse maior para que a gente de saída de bola quisesse fazer isso. Né? Por que não? Não faço pesquisa, faço extensão, não levo grana a mais, e é a realidade, eu preciso do salário para pagar a reprodução da minha força de trabalho, né? Ainda mais quando os direitos sociais vão sendo retirados, eu tenho que pagar a escola privada para o meu filho, porque a pública, se eu posso pagar, acabo pagando, a pública não tem lugar. Eu pago a saúde privada, porque a saúde pública é o caos que está. Eu pago a segurança privada, porque a segurança... Né? Quem não tem condições se submete a esse horror que é a política social. Quem tem, paga. Então tem, na verdade, o seu fundo de consumo reduzido, né? Por perda nessas coisas. Pagamos impostos e pagamos o setor privado. Perdemos salário com isso. E aí então ficam essas gambiarras, né? Me meto no edital da PEAD, me meto no edital não sei de onde, para ganhar uma grana a mais. Perde o projeto político-pedagógico, porque quem faz todo esse movimento dificilmente tem tempo. O dia não passou de 24 horas ainda, né? Dificilmente tem tempo para orientar graduação, para estar fazendo extensão, enfim. Né?